Fala aí, galera, tudo beleza? No último SQL Saturday de Joinville, em abril passado, eu falei sobre SQL Server on Linux e recebi um monte de mensagens, um monte de dúvidas sobre o assunto e muitas delas é assim: Rodrigo, explica um pouco mais ali sobre SQL Server, um pouco mais sobre SQL Server no Linux, que a gente precisa entender mais. E como algumas pessoas me falaram, ô Rodrigo, todas as informações que eu vejo de SQL Server no Linux sobre instalação é em inglês, eu não manjo bem de inglês, preciso de uma ajuda. Pessoal, vou fazer um videozinho bem curto aqui de como instalar o Linux, o SQL Server no Linux, e já vou aproveitar para resolver outro problema que as mensagens me disseram. O pessoal grava bastante vídeo de SQL Server no Linux, bastante vídeo falando de Linux, mas ninguém explica como a coisa acontece. Só fala o passo a passo e não explica o porquê. Então, pessoal, eu vou tentar montar uma série de vídeos de SQL Server no Linux e vou tentar explicar o máximo possível de Linux para DBAs SQL Server, ok? Entendendo então o meu cenário, eu estou no meu Win 10, aquele que eu usei nos outros vídeos. Meu AD é o SQL Cresp, eu tenho um servidor de AD que é o WinAD e um servidor de SQL Server que é o Win 2016, que é um Windows Core 2016. E agora eu tenho um Red Hat Enterprise Linux. Opa! Eu tenho um Red Hat Enterprise Linux. Eu estou logado como SQL Cresp e vou fazer a instalação nessa VM do SQL Server, ok? Pessoal, o sistema de instalação no Linux ele é simples, ok? Não vou dizer que é mais simples ou menos simples que o Windows, ele simplesmente é simples. Primeira coisa que a gente precisa é no Linux elevar o nível de permissão. Então, imagina que eu vou executar aqui no meu Windows, né? Aqui vocês estão vendo abaixo do meu Win 10, eu vou executar um PowerShell. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou dizer, ó, executa como administrador. Se vocês forem ver o meu primeiro vídeo da série de PowerShell para DBAs SQL Server, eu explico como fazer isso via prompt de comando para abrir o PowerShell como administrador. Aqui no Linux não muda muito, só que eu tenho um conceito de superusuário. Então eu vou elevar o nível utilizando o sudo e vou dizer que quero um superusuário. E ele vai pedir qual que é a senha. Aí vocês viram que meu usuário ele se tornou o root, ou seja, é o usuário top, né? O SA do meu Linux, ok? Bom, outra coisa que a gente tem que entender sobre a instalação é que o Red Hat, outras distribuições também, mas como estou falando do Red Hat, ele trabalha com um sistema de repositórios. Ele utiliza pacotes que são RPM, né, são extensão RPM, e ele utiliza um sistema de repositório, ou seja, ele registra o link dos softwares que vão ser instalados num sistema de registro, para depois a gente utilizar comandos mais fáceis, como install, remove, erase ou update, e ele vai lá naquele repositório, vê o que precisa atualizar e já faz tudo para nós, ok? Esse sistema é muito simples. A gente tem um diretório aqui chamado etc. Se a gente pesquisar ls, pessoal, no Linux é como se fosse o get child item do PowerShell, ok? A gente tem aqui ó, o yum e o yum repos.d. Então é aqui que fica um repositório, ok? Como a gente faz o registro? A gente vai utilizar o comando curl e vai colocar o repositório a URL do repositório que a gente quer. Pessoal, depois coloco esses links
na descrição do vídeo, lá no meu blog, ok? Mas se vocês pegarem aqui, ó, pacotes microsoft.com config Red Hat Enterprise Linux 7 MySQL Server REPL-D, que é esse arquivo aqui. Deixa eu copiar. Deixa eu tirar isso aqui. Estava ali só para me lembrar do arquivo. Vocês vão ver o seguinte. Esse é o diretório de configuração. Aqui tem todas as configurações de atualização, de versão e etc. E aqui é o RPM de produção. É o pacote que ele vai utilizar. Ok? Vou voltar aqui para o meu seu URL. Vou colar aquela URL que tem um arquivo .repo. E vou dizer o seguinte, ó. Joga esse conteúdo. Vejam que isso aqui é muito parecido com o DOS, né? Com PowerShell, que tu diz, pega o conteúdo desta linha e joga para dentro de um arquivo, ok? Então eu vou dizer para ele o seguinte, joga para dentro do etc e um reposd.mssql-server.repo, que é o mesmo nome que eu tenho aqui. Então não fica muito difícil de entender como é que funciona, ok? Ele vai fazer uma conexão, vocês viram que foi super rápido, né? E ele vai registrar aquela linha de configuração que tem lá no site da Microsoft dentro do repositório do Yum. Ficou muito fácil de instalar, porque agora a gente vai usar o Yum install, o Y para dizer yes, eu concordo com a instalação, MSSQL Server e Enter. Pronto. Pessoal, o Yum vai fazer tudo para nós. Ele vai conectar lá no site, ele vai procurar qualquer versão correta, aonde está o repositório, vai fazer download, vocês estão vendo aqui que ele está fazendo download, são 159 megas de pacote RPM, e depois ele vai abrir aquele pacote e colocar cada arquivo no seu diretório. Uma coisa muito importante de entender aqui é que no Linux, isso é uma característica do sistema operacional, quando a gente vai fazer a instalação, nós vamos fazer a instalação de módulos que nós necessitamos, ou seja, nós não vamos instalar Next, Finish, instala tudo que precisa. Nós vamos instalar primeiro a engine relacional, depois, se a gente quiser, a gente instala o agent, depois, se nós quisermos, nós instalamos o SQL CMD e assim conforme a nossa necessidade, ok? Então, essa instalação de 159 MB é só a engine relacional. Pessoal, outra coisa muito importante é entender que isso é uma característica do sistema, é uma característica da distribuição do sistema pro Linux. Ou seja, não é uma característica do novo SQL Server, ok? Muda porque mudou o ambiente operacional. É como nós viajarmos para uma região que tem uma cultura diferente, nós temos que nos adaptar a ela. Fato, é a mesma coisa o SQL Server no Linux, ok? Bom, ele está concluindo ali a instalação, ele acaba de baixar os pacotes, concluído, instalado, né? E ele startou o serviço. Ah, Rodrigo, e agora? Eu vou lá no Services? Vai no Services, ou vamos utilizar o System Control, ok? System Control, status, MSSQL Server, e ele vai dizer, ó, tá ativo e tá rodando. Ótimo, né? Porém, eu não tenho nem a senha do SA. Vocês viram que eu fiz uma instalação bruta ali, né? Então eu vou dar um stop, vou parar esse serviço, ok? Ó, tá paradinho da Silva. Agora sim, agora eu vou começar a trabalhar nele. Então, primeiro eu fiz a instalação, ele startou por conta. Mas agora eu baixei o serviço e vou fazer a configuração dele. Primeiro, ele vai instalar no OPT
Vamos ver a lista de diretórios aqui. Eu tenho um diretório chamado apt, ok? Dentro desse diretório apt, eu tenho todas essas informações. Então, eu vou entrar lá em MSSQL e vou encontrar um bin. Deixa eu até limpar a tela aqui para deixar mais visível, né? cd bin. E aí eu tenho um cara chamado mssqlconf. Esse cara é o que vai fazer tudo que a gente precisa. Vejam esse executável aqui. É o mesmo mesmo nome de executável que nós temos no Windows, ok? Vamos lá. msqlconf. E aí eu vou utilizar o setup como parâmetro. Aí ele vai dizer, opa, olha ali, ó. Enter new SQL Server System Administrator Password. O que é isso? A senha do SA, pessoal. Entrei com a senha do SA, que eu vou utilizar nesse servidor. Ele vai fazer a configuração. Essa máquina aqui, eu instalei pela segunda vez o SQL Server. A primeira foi no SQL Saturday de Joinville. Então, na segunda vez ele já não pergunta mais, mas na primeira vez ele vai pedir se a gente concorda com os termos de licença. Aí é só dar um yes e seguir a vida. Pessoal, legal, né? Qual que é a outra configuração que a gente faz quando instala o SQL Server? Habilitar o firewall, né? Então eu vou usar o firewall cmd e vou dizer que a zona pública, voltou igual aqui, zona pública, eu vou adicionar a porta, vou port 1433 TCP e vou dizer que é permanente. Opa, firewall. Ok, está habilitado. Aí eu vou dizer que é um firewall cmd reload para ele recarregar é interessante porque no Linux a maior parte dos programas vai gravar todas as configurações em arquivos mesmo, arquivos que a gente vai editar para fazer as configurações. Então, quando a maioria dos aplicativos a gente dá um reload, refresh, recarrega, restart, alguma coisa assim, e ele sobe novamente as permissões. Bom, Rodrigo, algumas configurações que eu preciso fazer. Eu quero setar o diretório dos meus arquivos de dados, né? Lógico, né? No Windows a gente tem lá num dos passos da instalação, mas aqui nós vamos fazer o seguinte: msqlconf, né? E nós vamos falar para ele, ó, set default dir. E eu vou dizer que eu quero colocar lá no mnt data. Eu acho que eu não tenho nenhum diretório lá, nem me lembro, mas foi. Então eu tenho um diretório. Então ele disse o quê? Legal. Vamos colocar lá nas informações set default dir. Não é suportado esse comando. Por quê? Data dir. Default data dir. Não, tá pedindo para restartar, então ele está dizendo o seguinte, ó, aplicado o valor. Lógico, né? A gente está no Linux, ele não tc/mnt, mas a gente subentende que está na raiz, e aí a gente tem que entender uma lógica do Linux, né? Opa! No meio do vídeo. Ok, pode ser mais tarde. Deixa eu minimizar essa tela. Pessoal,
é uma característica do Linux. Por exemplo, data é um outro disco que eu atachei nessa VM, ok? Mas ele não vai aparecer como unidade C, D, E. Né? Esse novo disco vai ser montado e eu vou acessar ele como se fosse um diretório. Fácil, olha só. Aqui na raiz eu tenho um diretório chamado MNT. Quando eu vou lá, eu encontro um diretório chamado data. CD data. E aí eu não estou mais acessando a minha unidade principal, o meu disco principal. Eu estou acessando outro disco. Pessoal, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu faço um outro vídeo para falar sobre a estrutura de diretórios do Linux ali para ajudar vocês, ok? Era mais para vocês verem o MSSQL-conf e como ele funciona. Agora, vou startar o serviço. Então, system control start MSSQL server. Vamos lá, status. E ele está rodando. Ah, Rodrigo, como é que eu faço para acessar? Bom, a gente vai ter que instalar os binários, né, do SQL CMD e etc. Porém, eu vou acessar agora pelo Windows. Que o Management Studio cá entre nós é espetacular. E mesmo que der para fazer tudo pelo SQL CMD, pelo Management Studio, eu acho bacana. Pessoal, eu vou fazer mais vídeos falando de Linux, mais vídeos falando sobre SQL no Linux, tá? Fiquem ligados, assinem o canal, sigam ali que vai ter mais vídeos na sequência, eu já estou montando eles. Como sempre, eu tento colocar sempre um vídeo a cada domingo. E sigam ali que vai valer a pena, ok? Vou acessar aqui, eu estou na minha máquina Win 10 e vou acessar o meu Red Hat. Então 10.01.79, que é o IP dele. Vou colocar SA. Vamos lá, ele vai fazer a conexão. Pessoal, na verdade não é lento, tá? Eu só esclarecendo para vocês, tem uma máquina normal aqui rodando, né? Então é isso. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Select. E a gente vai ver aqui, ó. Ele está rodando o VNext, a versão, que é aquela mesma versão que aparece quando a gente faz download, né? A edição Developer, no Linux Red Hat Enterprise, no Linux, né? O Red Hat Enterprise Linux, ok? Pessoal, é muito simples. Agora é só deixar rodando ali e administrar pelo Management Studio. Quando precisar de alguma coisa, vir aqui e utilizar. No próximo vídeo eu falo para vocês como instalar os componentes de conexão do SQL Server, ok? Então, não percam o próximo vídeo, assinem o canal, fiquem ligados que tem muitos vídeos bacanas vindo aí. Falou? Abraço!